O relógio da história não para. Cada tic-tac ecoa uma profecia e hoje, mais do que nunca, percebemos que o tempo final está diante de nós. Você já se perguntou se os eventos que presenciamos diariamente, nas manchetes e em nossas próprias vidas, não são, na verdade, os sinais que Jesus nos alertou há 2000 anos? O que os noticiários não contam e o que a Bíblia revela é que estamos vivendo o cumprimento de profecias que antes pareciam distantes, mas hoje são uma realidade inegável. Prepare-se para desvendar um mistério milenar que se desenrola agora, diante dos seus olhos. No Lhama de La Fé, nossa missão é conectar a palavra de Deus aos acontecimentos do mundo, revelando a verdade por trás dos sinais. Para continuar desvendando conosco esses mistérios, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum alerta espiritual. A narrativa bíblica do fim dos tempos, muitas vezes chamada de escatologia, não é um conto de fadas, mas um roteiro detalhado para os últimos dias da humanidade. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, não apenas profetizou sua própria morte e ressurreição, mas também delineou os eventos que precederiam sua segunda vinda. Ele não falou em parábolas quando se referiu aos sinais do fim, mas em termos claros e inequívocos. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é talvez a mais explícita e abrangente descrição desses sinais. É ali que Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, responde aos seus discípulos que perguntavam sobre o fim dos tempos e o sinal de sua vinda. E o que ele disse ecoa com uma urgência assustadora nos dias de hoje. Primeiro, Jesus alertou sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Cuidado que ninguém vos engane, disse ele. Mateus 24:4. E acrescentou, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Olhe ao redor. Quantos líderes religiosos, gurus espirituais e até mesmo figuras políticas surgem, proclamando-se salvadores ou detentores de uma verdade única e exclusiva, desviando multidões com doutrinas que se afastam da palavra original? Em várias partes do mundo, vemos indivíduos que se autoproclamam messias, com seguidores fiéis que lhes atribuem poderes divinos. Alguns prometem prosperidade instantânea, outros curas milagrosas em troca de devoção cega, e muitos distorcem as escrituras para se adequarem aos seus próprios propósitos. A proliferação de seitas e movimentos que divergem da fé cristã genuína é um testemunho claro dessa profecia. Não se trata apenas de charlatões óbvios, mas de uma sutil engenharia de ideias que desvirtua a essência do Evangelho, levando muitos a um caminho de engano. Essa profecia não é sobre um único indivíduo, mas sobre um espírito de engano que se manifesta de diversas formas, seduzindo corações e mentes. Em seguida, Jesus previu guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Ele disse, vede que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Contudo, a frequência e a intensidade dos conflitos armados no século XXI são alarmantes. Desde as guerras no Oriente Médio, os conflitos na África, as tensões crescentes na Europa Oriental e a ameaça constante de conflitos nucleares, o planeta parece estar em um estado de ebulição. Não se trata apenas de grandes guerras mundiais, mas de conflitos regionais, guerras civis e a escalada de tensões entre nações. A corrida armamentista global, a proliferação de armas de destruição em massa e a retórica belicista de muitos líderes mundiais são ecos inegáveis dessa profecia. A cada dia, somos bombardeados com notícias de violência, ataques terroristas e disputas territoriais que parecem não ter fim. A paz, que tanto almejamos, parece cada vez mais frágil e ilusória, confirmando que a humanidade está em um ciclo de conflitos, exatamente como Jesus previu. Ainda em Mateus 24, Jesus mencionou as fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. A fome
é uma realidade brutal para milhões de pessoas. Embora a produção global de alimentos seja suficiente para alimentar toda a população, a má distribuição, os conflitos e as mudanças climáticas têm levado à escassez em muitas regiões. Relatórios da ONU e de outras organizações mostram que a insegurança alimentar tem crescido exponencialmente, especialmente crianças morrem de desnutrição, famílias inteiras vivem na miséria e a perspectiva de um futuro sem fome parece cada vez mais distante. Paralelamente, a atividade sísmica global tem sido notavelmente intensa. Terremotos devastadores, tsunamis e erupções vulcânicas têm ceifado milhares de vidas e causado destruição em proporções épicas. Países como o Japão, a Turquia, o Chile e regiões do Pacífico têm experimentado uma série de eventos sísmicos de grande magnitude. A ciência pode explicar os fenômenos geológicos, mas a Bíblia os apresenta como sinais do fim dos tempos, uma espécie de dores de parto da terra, como o próprio Jesus descreveu. Mas Jesus não parou por aí. Ele também profetizou as pestilências, que são as epidemias e doenças. Embora a humanidade tenha avançado na medicina, testemunhamos nos últimos anos o ressurgimento de doenças que desafiam a ciência e a saúde pública global. A pandemia de Covid-19, por exemplo, paralisou o mundo, ceifou milhões de vidas e alterou drasticamente a forma como vivemos e interagimos. Antes dela, tivemos o Ebola, a SARS, a MERS e o HIV/AIDS, que continua sendo uma praga global. E mesmo com a vacinação e os avanços tecnológicos, novas variantes e doenças zoonóticas continuam a surgir, desafiando a capacidade humana de contê-las. A velocidade com que essas doenças se espalham em um mundo globalizado é um fator que Jesus talvez não tenha detalhado, mas que se encaixa perfeitamente na sua profecia. As pestilências não são apenas um problema de saúde, mas um sinal de que a fragilidade da vida humana e a imprevisibilidade do futuro estão cada vez mais evidentes. Um dos sinais mais impactantes e talvez mais dolorosos para os cristãos é a perseguição. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. A perseguição aos cristãos não é uma novidade na história, mas a sua escala e brutalidade nos dias atuais são chocantes. Em diversas partes do mundo, especialmente em países do Oriente Médio, África e Ásia, cristãos são mortos, torturados, presos e discriminados por causa de sua fé. Igrejas são destruídas, comunidades inteiras são deslocadas e a liberdade religiosa é constantemente ameaçada. A intolerância religiosa tem crescido e o nome de Jesus se tornou para muitos um motivo de ódio e perseguição. Este não é um fenômeno isolado, mas uma realidade global que se intensifica, confirmando as palavras de Jesus. A perseguição não é apenas física, mas também ideológica, com a fé cristã sendo ridicularizada e marginalizada em muitos círculos sociais e acadêmicos. E o que dizer do amor de muitos que se esfriará? Mateus 24:12. Vivemos em uma era de individualismo, egoísmo e falta de empatia. A violência urbana, a polarização política, o aumento da criminalidade e a desagregação familiar são sintomas de um amor que se esfria. As pessoas se tornam mais autocentradas, menos preocupadas com o próximo, e a compaixão parece ser uma virtude em extinção. As relações humanas se tornam superficiais e a solidariedade é substituída pela indiferença. A internet, que deveria nos conectar, muitas vezes nos isola em bolhas de opinião e nos expõe a um fluxo constante de ódio e negatividade. A frieza nos relacionamentos, a falta de perdão e a incapacidade de amar o próximo como a si mesmo são sinais claros de que essa profecia também está se cumprindo.
Mas em meio a tantos sinais de advertência, Jesus também deu uma profecia de esperança e propósito. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Hoje, mais do que nunca, o evangelho está sendo pregado em todas as nações. Através da internet, da televisão, do rádio, das missões globais e de diversas mídias, a mensagem de Jesus alcança os cantos mais remotos do planeta. Línguas que antes não tinham a Bíblia, agora a possuem. Pessoas em países fechados ao cristianismo têm acesso à palavra de Deus de formas nunca antes imaginadas. A globalização, que trouxe consigo desafios, também abriu portas para a disseminação do Evangelho. Este canal, Liama de La Fé, é um exemplo disso. Estamos utilizando a tecnologia para cumprir essa profecia, levando a palavra de Deus e a compreensão das profecias a milhares de pessoas. O alcance do Evangelho é um dos sinais mais animadores do fim dos tempos, pois indica que o propósito divino está se cumprindo e que o retorno de Jesus está cada vez mais próximo. Além dos sinais gerais, Jesus também se referiu a eventos específicos que ocorreriam em Jerusalém, como a abominação da desolação, que se refere a um evento futuro ligado ao templo em Jerusalém. Embora o templo não exista hoje da mesma forma que na época de Jesus, os eventos geopolíticos na região e a crescente tensão em torno do status de Jerusalém são um lembrete constante de que essa cidade é central nas profecias do fim dos tempos. A Bíblia, em outros livros proféticos como Daniel e Apocalipse, detalha ainda mais esses eventos, indicando que haverá um período de grande tribulação, um governo mundial e a ascensão de uma figura conhecida como o Anticristo. Embora esses eventos ainda não tenham se cumprido plenamente, os alicerces para eles estão sendo lançados. A busca por uma governança global, a digitalização da economia e a crescente vigilância sobre os cidadãos são tendências que parecem pavimentar o caminho para as profecias mais complexas do Apocalipse. A questão crucial é: se Jesus previu tudo isso com tanta clareza, o que devemos fazer? A resposta não é o medo paralisante, mas a vigilância e a preparação. Jesus nos exortou a vigiar e a estar preparados, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Estar vigilante não significa viver em pânico, mas viver com discernimento, observando os sinais e interpretando-os à luz da palavra de Deus. Significa fortalecer a nossa fé, buscar a Deus em oração, estudar as Escrituras e compartilhar a mensagem de esperança com aqueles que ainda não a conhecem. A Bíblia não é um livro de contos antigos, mas um guia vivo e profético para os nossos dias. As palavras de Jesus não são meras especulações, mas verdades que se manifestam diante dos nossos olhos. Os sinais do fim dos tempos não são para nos assustar, mas para nos alertar e nos despertar. Eles nos lembram que o tempo é curto e que a eternidade está próxima. A cada guerra, a cada terremoto, a cada fome, a cada perseguição, a cada avanço do Evangelho, estamos sendo chamados a uma reflexão profunda sobre o nosso propósito e a nossa posição diante de Deus. O que você tem feito com o tempo que lhe foi dado? Você tem ignorado os sinais ou tem buscado entender o plano de Deus para a humanidade? A verdade é que não podemos mais fechar os olhos. O Apocalipse não é apenas um livro do passado, mas uma realidade que se desenha no presente. Os sinais de Jesus estão se cumprindo diante de nós, e a pergunta que fica é: você está vendo? Você está pronto? A urgência desses tempos exige uma resposta. Não se trata de religião, mas de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele é o único que pode oferecer paz em meio ao caos, esperança em tempos de desespero e salvação em face da eternidade. Se você ainda não fez essa escolha,
Hoje é o dia de se voltar para Ele, continuar desvendando essas profecias e entender como elas se encaixam no cenário global é fundamental. Este canal, Liama de La Fé, é o seu guia nessa jornada. Aqui, você encontrará análises profundas, baseadas nas Escrituras, para que possa discernir os tempos e fortalecer sua fé. Não fique de fora. Inscreva-se agora mesmo no canal Liama de La Fé, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude-nos a levar essa mensagem de alerta e esperança para mais pessoas. Seu apoio é crucial para que possamos continuar revelando as verdades proféticas que estão transformando o mundo. A palavra de Deus é a nossa bússola e juntos desvendaremos os mistérios do fim dos tempos. Que Deus o abençoe e o guarde. Narrador Veossó. Você já parou para pensar na profundidade da parábola da figueira descrita em Mateus 24? Jesus nos convida a observar as folhas, a primavera que anuncia o verão. Essa não é uma simples lição de botânica, é um convite para o discernimento espiritual. A figueira, na Bíblia, muitas vezes simboliza Israel, e a sua frutificação, o seu renascimento como nação, é um dos sinais mais impactantes do fim dos tempos. Em 1948, Israel foi restabelecido como Estado, um evento que muitos consideram o cumprimento de uma profecia milenar. As folhas da figueira brotaram, e desde então temos visto uma aceleração exponencial dos eventos proféticos. Não é coincidência que após essa data as guerras se intensificaram, as fomes aumentaram e as pestilências se espalharam com uma velocidade nunca antes vista. A tecnologia, que parecia ser a solução para tantos problemas, também se tornou uma ferramenta para a disseminação de ideologias e para o controle. A inteligência artificial, que hoje nos maravilha com suas capacidades, levanta questões éticas e morais profundas. Será que estamos caminhando para um futuro onde a liberdade individual será subjugada por sistemas autônomos? As Escrituras nos alertam sobre o em que um governo global tentará controlar cada aspecto da vida humana. Não é tarde para refletir sobre o papel da tecnologia nesse cenário. Imagens na tela. Montagem rápida de notícias e vídeos curtos, conflitos no Oriente Médio, desastres naturais, avanços tecnológicos como IA e criptomoedas, protestos globais, aumento da vigilância digital. Tudo com legendas sutis que reforçam a narrativa. Narrador VO. Pensemos nas pestilências. A pandemia recente que parou o mundo não foi a primeira e certamente não será a última. Mas a forma como ela se espalhou, a velocidade com que afetou todas as nações e a resposta global coordenada, nos mostram uma nova dinâmica. Vivemos em um mundo interconectado, onde um vírus em um canto do planeta pode, em questão de dias, afetar a vida de bilhões. Isso é exatamente o que as profecias descrevem. Pragas que afligirão a Terra em escala global. E os terremotos? Não é apenas a quantidade, mas a intensidade e a frequência que tem chamado a atenção dos geólogos e sismólogos. Regiões que antes eram consideradas estáveis, agora sofrem abalos sísmicos devastadores. Cidades inteiras são engolidas pela terra. As placas tectônicas parecem mais ativas, como se a própria terra estivesse gemendo em dores de parto, aguardando a sua redenção. Imagens na tela. Gráficos mostrando o aumento de terremotos e desastres naturais ao longo das décadas, com foco nos últimos anos. Imagens de cidades em ruínas, pessoas em desespero. Narrador VO. Mas a palavra de Deus não fala apenas de desolação. Em meio a todo esse caos, há uma promessa de esperança e um sinal glorioso: o avanço do Evangelho. Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos para a evangelização.
A internet, as redes sociais, os satélites de comunicação, tudo isso tem permitido que a mensagem de Cristo alcance os cantos mais remotos do planeta. Missionários contam suas histórias de como o Evangelho está florescendo em lugares onde antes era proibido. Há um despertar espiritual acontecendo, um clamor por verdade e significado em um mundo cada vez mais vazio. Imagens na tela, vídeos de evangelismo em diversas culturas, pessoas sendo batizadas, igrejas crescendo em diferentes partes do mundo, a Bíblia sendo traduzida para novos idiomas. Narrador, VO. Isso nos leva a uma reflexão crucial. O que significa ser um seguidor de Cristo nesses tempos? Não é apenas acreditar nas profecias, mas viver de acordo com elas. É ter um coração sensível aos sinais, mas um espírito firme na fé. É ser luz em meio à escuridão, sal em um mundo insosso. A apatia espiritual é um dos maiores perigos. Muitos se perdem em discussões teológicas estéreis ou se distraem com as trivialidades do dia, esquecendo-se da urgência do chamado de Cristo. A perseguição aos cristãos, um sinal profético que tem se intensificado, não é para nos amedrontar, mas para nos purificar. A igreja primitiva floresceu sob perseguição e a igreja do fim dos tempos também será provada e refinada. Ser fiel a Cristo pode significar enfrentar zombaria, ostracismo e, em alguns lugares, até mesmo a morte. Mas a recompensa é eterna. A pergunta não é se seremos provados, mas como responderemos à prova. Imagens na tela. Notícias sobre perseguição religiosa, mas intercaladas com imagens de cristãos perseverando na fé, adorando em locais secretos, ajudando uns aos outros. Narrador, VO. Vivemos em um tempo de escolhas. De um lado, o mundo oferece promessas vazias de segurança e prazeres efêmeros. Do outro, Jesus nos convida a uma vida de propósito, de significado e de esperança eterna. As profecias não são um fardo, mas um presente. Elas nos dão um mapa, um guia para navegar pelos mares turbulentos do fim dos tempos. Elas nos lembram que há um plano maior, que Deus está no controle e que a sua palavra se cumprirá até o último detalhe. Então, você está vendo? Você está prestando atenção aos sinais que se desdobram diante de seus olhos? A verdade é que não podemos mais nos dar ao luxo de sermos ignorantes ou indiferentes. O tempo é precioso e a eternidade está à porta. Cada dia é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, para compartilhar a sua mensagem e para viver uma vida que honre o seu nome. Este canal, Liama de La Fé, continuará a ser essa voz. Aprofundaremos as profecias do livro de Apocalipse, de Daniel, de Zacarias e de tantos outros profetas que nos deixaram um legado de sabedoria e discernimento. Desmascararemos as falsas narrativas e iluminaremos o caminho com a verdade das Escrituras. Não perca nenhum episódio. Cada vídeo é um passo a mais em sua jornada de fé e entendimento. Compartilhe este conteúdo, discuta-o com seus amigos e familiares. Vamos juntos construir uma comunidade de crentes vigilantes, prontos para a volta de Jesus. Abrace a verdade, prepare-se para o que está por vir e confie no plano perfeito de Deus.